Uma das estratégias usadas pelos comunistas era a infiltração em universidades, em movimentos estudantis e o recrutamento de professores e intelectuais, formando assim um pensamento de que o comunismo era a estrada para a justiça social e tornando a doutrina marxista como algo revolucionário e romântico aos olhos de muitas pessoas. Moscou financiava jornalistas e intelectuais na Europa e nas Américas desde os anos 30, com o objetivo de difundir as ideias da utopia comunista, fazer uma falsa propaganda das maravilhas realizadas em seu país e criar uma visão de mundo perfeito. Enquanto isso, milhões de soviéticos morriam de fome ou eram executados a mando do Partido Comunista. Dessa forma, ser um comunista agora era sinônimo de intelectualidade e superioridade moral. Ser um rebelde que lutava por justiça social e contra o sistema opressor dos conservadores. Mas, na verdade, não passavam de marionetes nas mãos do governo soviético, servindo sempre para seus próprios propósitos de domínio global. Porém, apesar dos esforços, a chegada ao poder de forma democrática não estava funcionando, já que a maioria da população não queria os comunistas no poder. Em nosso continente, com a vitória de Fidel Castro e Che Guevara na Revolução Cubana, o Partido Comunista Brasileiro começou a defender a ideia de que a Revolução Armada era a única solução progressista para os problemas brasileiros. O Brasil era considerado pela União Soviética como um território estratégico, já que além de sua riqueza e dimensões continentais, fazia fronteira com quase todos os países da América Latina e ficava muito próximo dos Estados Unidos, seu principal rival. Se o Brasil fosse dominado, a vitória no restante da América seria praticamente garantida. E foram por esses motivos que no início da década de 60, o Brasil passou a viver seu maior período de instabilidade política, social, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes se encontrou em Moscou com Nikita Khrushchev para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba dezenas de brasileiros para o treinamento político e militar e para a preparação para ações de guerrilhas rurais e urbanas. Em 1962, o Partido Comunista Chinês também recebeu na Academia Militar de Pequim grupos de brasileiros para treinamento de guerrilha com o objetivo de iniciar um movimento guerrilheiro na região do Araguaia. Ao mesmo tempo, no nordeste do Brasil, Francisco Julião formava as chamadas Ligas Camponesas, com militantes formados em Cuba. Para manter o movimento, o governo cubano intermediava com a União Soviética o fornecimento de armas e dinheiro e a compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, que seriam usados como campos de treinamentos de guerrilheiros. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta de um campo de treinamento de guerrilha em uma fazenda em Goiás. Entre 1961 a 1964, o presidente era João Goulart, político filiado ao partido de esquerda PTB, fundado em 1945 e extinto pelo governo militar em 1965. Jango, como era conhecido, mantinha no início do seu governo uma política pendular, sempre parecendo não ter um posicionamento entre a esquerda e a direita. Mas em 1963, sabendo que o país estava prestes a passar por uma revolução comunista, passou a promover ações que preparavam o terreno para o golpe. Um exemplo disso era o apoio à sindicalização de militares, que promovia a quebra de hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas.
Em 4 de outubro de 1963, Jango solicitou o estado de sítio ao Congresso Nacional, mas a manobra não foi aceita pelos congressistas. O estado de sítio é uma situação oposta ao Estado democrático de direito. Caracteriza-se pela suspensão de direitos e garantias constitucionais e concentração de poderes que, durante sua vigência, permite ao presidente tomar decisões autoritárias sem contestação. Essa foi mais uma tentativa de impor um golpe para a implantação do governo comunista. Mesmo não conseguindo o que queria, Jango começou a implementar ações que viabilizariam um projeto totalitário de esquerda no Brasil. Orientado por seu cunhado Leonel Brizola, começou a pregar reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Agora, com o controle dos sindicatos,